Nós estamos de volta com o meio ambiente por inteiro. No programa de hoje estamos falando sobre queimadas. Nossos convidados são Armin Braun, chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional da Defesa Civil, e Christian Elberlink, coordenador de emergências ambientais do Instituto Chico Mendes. Todos os anos é a mesma coisa. No inverno brasileiro, quando predomina o clima seco, aumentam os casos de incêndio. E os bombeiros, além de conter os focos, também trabalham com a prevenção. Confira. Só em 2010 foram quase 2.000 incêndios florestais somente no Distrito Federal. E a ação do homem ainda é a maior responsável pelo fogo. É raro nós termos alguma coisa de causas naturais. É quase sempre ligada à ação humana, ao antropismo. E dentro da ação humana, né, proprietários de chácaras, de fazendas, produtores rurais, pessoas que usam o fogo para limpeza de pasto, para renovação de pasto, ou para limpeza da sua área mesmo, e aquele fogo ali mal utilizado e muitas vezes até cometendo um crime ambiental, porque não tem a licença para aquilo, a autorização, foge do controle e acaba causando um incêndio florestal. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal registrou cerca de 3.000 focos de incêndio somente nos últimos 3 meses deste ano. Mas, apesar do elevado número de ocorrências, houve uma redução em comparação com o mesmo período de 2010. As queimadas também diminuíram. Nós estamos aí com mais de 30 viaturas, mais de 200 militares, distribuídos em cerca de 12 unidades nossas, então o bombeiro chega mais rápido no local do incêndio. Segundo o Major Marcos, a corporação aposta nos resultados das campanhas de prevenção. Nós realizamos nesse ano, nos meses de abril e maio, uma campanha aí com mais de 200 visitas entre escolas, proprietários de propriedades rurais, donos de propriedades rurais, produtores rurais, associações de produtores, dando um foco especial, inclusive nas escolas públicas, né, mas escolas em áreas rurais. Armin, de quem que é a responsabilidade de apagar o fogo no Brasil? Dos bombeiros e também de alguns órgãos de meio ambiente que têm os seus voluntários ou trabalham com instituições, principalmente nas áreas de preservação ambiental. Existem grupos lá, brigadas de incêndio, que fazem esse combate. Mas aí a gente tem vários órgãos, né? Tem o Pronafogo, tem algum... Vocês trabalham em conjunto? Como é que funciona isso? A ação de combate a incêndio, ela depende de onde o incêndio está acontecendo, né? Geralmente os bombeiros são chamados quando está numa área comum, ou numa área que não necessariamente é um parque, e dentro dos parques eles são acionados pelos órgãos que coordenam os parques, né? As áreas de preservação. Christian, na sua opinião, a questão da prevenção, como a gente viu aí, qual que é a importância da prevenção, principalmente para o produtor rural? A prevenção sempre é o melhor caminho. O apagar o incêndio é um problema porque ele já está acontecendo, o dano já existe, nós estamos mitigando o dano. O prevenir impede que esse dano aconteça. Então, existe a necessidade premente de se ter ações de prevenção como políticas públicas, voltadas para todas as esferas, né, do governo e da sociedade. Hoje, as ações de prevenção, elas são pontuais, na maior parte das vezes. Alguns órgãos, né, têm as suas políticas e fazem isso na sua área de atuação. Mas eu acredito ser necessário desenvolver ações de prevenção que abranjam todas as esferas e todas as instâncias da sociedade civil, né? Então, nós precisamos ter políticas públicas para trabalhar isso. Hoje, o CIMAM tem caminhado para isso, né? Centro Integrado Multiagência de Ação Operacional, que nós estávamos comentando no começo do programa, que busca justamente a integração dessas ações. Então, a integração das ações dos corpos de bombeiros estaduais, a integração das ações do IBAMA, Preve Fogo, do Instituto Chico Mendes, da Defesa Civil, e para que isso tudo seja trabalhado de forma agregada e com o mesmo viés, para que se consiga atingir objetivos nacionais. Armin, a gente tem uma ideia, a gente fala de fogo, combate ao fogo, água. Você, como bombeiro, pode explicar para a gente isso melhor. Quais são as técnicas? Não é só a água que é utilizada, né? Vocês estavam me dizendo agora que a água é só uma forma de você abaixar a temperatura para poder chegar no carro. Quais são as outras alternativas aí que os bombeiros dispõem?
Exato. Especificamente aqui no Cerrado, o combate é realmente feito com abafadores e com água para se diminuir a temperatura, e essa técnica de combate é utilizada em conjunto. Existem outras técnicas, você tem o fogo propagando porque você tem material no caminho do fogo. Uma outra técnica muito utilizada também é a confecção de aceiros, né, que são áreas onde você retira o material combustível, retira aquela vegetação do solo, e deixa somente a terra, e quando o fogo alcança aquela parte, ele deixa de se propagar, né? Isso tem que ser muito bem feito, esses aceiros, essas áreas, tem algumas técnicas, algumas regras, né? algumas regras para se fazer isso. E também existe a possibilidade de combate aéreo com ou sem retardante, para você criar linhas onde o fogo, a partir daquela linha, não prossegue mais. A gente usa esse sistema aéreo aqui no Brasil? São utilizados alguns aviões. O Instituto Chico Mendes, no ano passado, alugou algumas aeronaves, alguns corpos de bombeiros, como do Distrito Federal, adquiriu algumas aeronaves, e também o uso por helicópteros. No entanto, o uso por helicópteros, ele tem pouca autonomia de voo, o helicóptero, e transporta uma quantidade de água bastante pequena, e que é muito utilizado para áreas próximas às cidades, como é o caso aqui do Distrito Federal, pode ser utilizado. No entanto, para combate em áreas mais isoladas ou áreas um pouco mais longe, são utilizados realmente aviões. Nas épocas de seca, invariavelmente, a gente vai ter um número grande de incêndios florestais. Se a gente não consegue combater, não seria o caso de aumentar o número de bombeiros, por exemplo? Ou de aviões? Ou o que acontece? Bom, especificamente o Distrito Federal tem uma quantidade de bombeiros considerável, tem uma grande quantidade de recurso aplicado, recurso humano para atuação no tema. No entanto, a quantidade de focos de incêndio ela vem aumentando, né? Mas em Tocantins, por exemplo? Aqui o número de bombeiros é suficiente, em Tocantins, por exemplo. Pois é, eu não tenho esses dados para dizer, mas o que nós sabemos é que tem tido uma atuação muito grande da Defesa Civil. No caso específico, Tocantins, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros são ligados ao mesmo... A Defesa Civil é ligada ao Corpo de Bombeiros, né? Então também tem uma capacidade de atuação um pouco maior. E há também a possibilidade de se contratar em períodos de maior seca, você fazer a contratação temporária. Em alguns casos mais específicos, principalmente fora do Brasil. No Brasil ainda existem poucas brigadas voluntárias, onde você tem bombeiros voluntários, você tem isso no sul do país, uma grande quantidade dessas entidades, dessas organizações, que também atuam de maneira voluntária no combate a esse incêndio. Então, há uma responsabilidade aí compartilhada nas diferentes instâncias de governo, nas diferentes organizações, para se fazer frente a essa emergência. Hoje, para tentar sanar essa necessidade de estrutura e efetivo, que nós estamos trabalhando em conjunto, né? A gente tem os brigadistas contratados, os servidores do ICMBio, assim como do Preve Fogo, assim como dos Corpos de Bombeiro. Temos diversas brigadas voluntárias ligadas à unidade de conservação. Só a Chapada Diamantina, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, tem 14 brigadas voluntárias ligadas à unidade de conservação, mais de 200 homens voluntários apoiando os combates. A mesma coisa, esse mesmo programa, nós estamos replicando para outras unidades de conservação, né? Hoje, o Instituto Chico Mendes, no último curso de formação de instrutores que nós fizemos há 2 meses atrás, nós abrimos vaga para Corpo de Bombeiros de Goiás, para a FUNAI e para o IBAMA. Então, nós estamos capacitando também outras pessoas de outras instituições. A nossa grande preocupação hoje também está em formar um corpo técnico dentro da FUNAI, porque muitos incêndios acontecem em terras indígenas, muitas delas em áreas sobrepostas com unidades de conservação federais e estaduais. Aí é o caso quem entra em ação é o Instituto Chico Mendes, não são... Atualmente o Instituto Chico Mendes tem entrado em ação porque faz parte da gestão da unidade de conservação. Mas o que nós estamos provocando é que a FUNAI também comece a pensar num programa de proteção voltado a incêndio florestal também em suas áreas, sobrepostas, contíguas ou não. Armin, vou voltar àquela pergunta do sistema super moderno que a gente tem de monitoramento, que a gente tem na Amazônia. Não seria o caso de expandir esse sistema para o centro-oeste, para o norte, para monitorar queimadas? São situações bastante distintas, né? O sistema de vigilância da Amazônia, ele é um sistema que não necessariamente ele detecta focos de calor. Tá. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é que fazem esse monitoramento. O sistema de vigilância da Amazônia é que
trata mais especificamente de defesa aeroespacial da Amazônia, não necessariamente visualização por focos de calor via satélite. Mais questão da biodiversidade ali, então. Exatamente. Maravilha. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. Procuro não jogar lixo no chão e não contribuir com a disseminação da poluição da cidade. Não jogar lixo fora do lugar que não é para jogar, né? E nem poluir os ambientes, e nem desmatar as florestas. Não jogo lixo no chão, tento economizar água e muitas outras coisas. No momento a gente faz o quê? Evita jogar lixo nas ruas, dá mais valor à água, o pessoal está desperdiçando muito, lavando os carros. E acho que só isso mesmo. Está crescendo, né? Consciência ambiental. O que vocês acham, Christian? Você acha que as pessoas estão mais preocupadas? Eu acho que elas estão mais preocupadas, até porque isso está começando a afetar a vida de todos, né? Nós já temos racionamento de água em grandes centros urbanos, nós já temos poluição da água em outros, nós já temos alteração, mudanças climáticas, alteração de temperatura, né? Você conversa com as pessoas mais velhas, você percebe que eles falam muito da alteração do clima. Nessa época já chovia, está chovendo menos agora. Fazia mais frio, menos. Fazia mais frio, fazia mais calor, né? Então essa alteração as pessoas já estão começando a sentir. Então, a partir do momento que você sente isso acontecer, você tem isso como parte da sua realidade. Consequentemente, você começa a despertar o seu participar, porque você também é causa e solução do problema. E a gente observa também, a defesa civil, que a proteção civil, ela está muito relacionada com a proteção do meio ambiente. E a gente observa que as áreas, por exemplo, onde você tem uma degradação ambiental, também são as áreas que tem maior probabilidade de acontecer desastres. Por exemplo, nas encostas a gente observa que há uma urbanização, um povoamento de várias áreas de encosta e várias áreas próximas a rios, que são áreas que ambientalmente deveriam ser preservadas e pelo fato do ambiente ser degradado, das pessoas ocuparem essas áreas, nós temos uma grande quantidade de pessoas ocupando isso aí. E aí também entra a responsabilidade, como a gente costuma dizer, que a Defesa Civil tem uma responsabilidade compartilhada. A proteção civil tem uma responsabilidade compartilhada entre governos, entre sociedade e entre cidadão. Então, todos têm um papel muito importante na preservação de ecossistemas que permitam o ser humano viver de maneira segura. Queria saber, Armin, o que você faz para preservar o meio ambiente? Nós preservamos o meio ambiente através de... Eu, por exemplo, tenho uma propriedade rural dos meus pais, dos meus avós, onde eu faço questão de não retirar nenhuma madeira, nenhum animal. Então eu tenho isso como um bem para o meio ambiente, uma coisa que a gente preserva para o meio ambiente. Isso é uma ação isolada de uma determinada reserva, mas a gente tenta conservar a energia elétrica para evitar o consumo, que o consumo também ele está relacionado à preservação do meio ambiente, e várias outras ações pequenas do dia a dia. Eu acho que mais do que ações pontuais é uma consciência ambiental que a gente tem que ter de utilizar racionalmente os nossos meios para evitar consumo excessivo de determinados bens. E você, Christian, o que você faz em casa para preservar o meio ambiente? O meio ambiente faz parte da minha vida, né? A conservação ambiental, eu vivo ela 24 horas por dia. Então, vai desde essas atitudes cotidianas de economia de água, de luz, diminuição do próprio consumo, do que eu compro, deixo de comprar, da quantidade de pacotes envolvidos, sacolas e... Passar isso para o meu filho, lógico, né? Vai também por replantio, revegetação de área, gestão de unidade de conservação, combate a incêndio florestal, a preocupação no combate a incêndio da emissão de gases de efeito estufa, o próprio estrutura envolvida no incêndio, né? Tem que ser uma coisa racional, porque isso envolve recursos. É a minha vida, a conservação ambiental. Eu queria agradecer a presença de vocês, Christian, Armin, muito obrigada. Obrigado. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com o meio ambiente por inteiro. Até lá.